Direitos e deveres. Por que o servidor público precisa conhecer? Esse é o tema do vídeo de hoje. Então, seja bem-vindo a esse canal. Eu sou Suélia Souza, servidora pública, especialista em procedimento disciplinar. Ajudo o servidor a evitar demissão em processo administrativo disciplinar. E aqui neste canal você encontra informação de interesse dos servidores públicos. Então, se você ainda não está inscrito nesse canal, aproveite para se inscrever e acionar o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo que é publicado semanalmente. E ainda você vai estar contribuindo para que outros servidores recebam esta informação. O tema que a gente vai conversar hoje é sobre direitos e deveres dos servidores públicos e sobre a necessidade do servidor conhecer direitos e deveres, mas também conhecer a legislação que regulamenta o seu cargo efetivo. E a razão de eu ter trazido esse assunto para a gente conversar sobre ele hoje é porque eu tenho constatado no meu trabalho, tanto no período em que eu era servidora antes de me aposentar, no período que eu estive trabalhando como presidente de comissão disciplinar e continua agora que eu trabalho na defesa disciplinar do servidor, eu tenho constatado que o desconhecimento de direitos e deveres tem ocasionado muitas dores e dissabores a servidores e contribuído para que ele seja muitas vezes punido de forma injusta. Se vocês pensam que desconhecimento de direitos e deveres é uma coisa que acontece agora, não é. Ele vem de uma longa data. Eu me lembro que no ano de 1999 foi quando eu testemunhei servidores sendo responsabilizados disciplinarmente por não conhecer seus direitos e seus deveres. Olha o que acontece. Em 99 eu estava lotada na unidade avançada do INCRA na cidade de Barra do Garças, no estado de Mato Grosso. E eu fazia parte de uma comissão de pagamento de crédito do estado de Mato Grosso. E o meu chefe me chamou no gabinete e mandou eu dar ciência numa ordem de serviço determinando que eu fosse fazer o pagamento de crédito em um dos projetos de assentamentos que a unidade administrava. Eu dei ciência naquela ordem de serviço e quando eu já ia me retirando do gabinete, o chefe me chamou de volta e me disse como que era para eu fazer a aplicação daquele recurso. E eu olhei para ele e falei, olha, infelizmente eu não tenho como lhe atender, porque essa forma que o senhor está me pedindo, ela afronta a legislação. Eu não posso fazer isso. A norma de aplicação de crédito não permite esse tipo de aplicação. Então eu vou estar ferindo a norma, portanto eu não posso cumprir a sua ordem. E ele disse para mim em um tom bem áspero, não perguntei a sua opinião, eu te determinei uma ordem e você cumpra. E eu olhei para ele e disse para ele, eu lamento lhe dizer que a sua ordem eu não sou obrigada a cumprir, e saí do gabinete. Mas ele encontrou 2 outros colegas meus que cumpriram essa ordem. E 3 meses depois eles estavam respondendo a um processo administrativo disciplinar. E segundo depoimento deles mesmos, dos meus colegas, na hora que a comissão perguntou por que eles fizeram a aplicação daquele jeito se a norma não permitia, eles todos felizes da vida entrega para a comissão a ordem do chefe, porque o chefe mandou por escrito, tá aqui, ó, ele mandou e ele escreveu e assinou. E a comissão disse para eles, esse documento explica como tudo aconteceu, mas não justifica por que vocês aplicaram o crédito dessa forma. Ou seja, isso aqui não serve de nada para isentar vocês da culpa. E, pasme, até aquele momento, os meus colegas acreditavam piamente que, mesmo que uma ordem fosse ilegal, o servidor era obrigado a cumprir porque o seu chefe mandou. Se eles tivessem o conhecimento da legislação que eu já tinha na época, eles iam saber que servidor público não é obrigado a cumprir ordem superior se ela for expressamente ilegal. Então, os servidores
precisam tomar conhecimento disso. Eu vi muito disso no tempo que eu passei presidindo comissão. E vou falar para vocês que não foi poucos, não. Foram mais de 10 anos atuando como presidente em centenas de procedimentos disciplinares. Para vocês terem uma ideia do quanto isso é grave no serviço público, esse desconhecimento de deveres, direitos e deveres dos servidores, isso é tão grave que em mais de 10 anos, presidindo centenas de procedimentos disciplinares, eu indiquei 3 servidores para demissão. Porque para você indicar um servidor para demissão, tem que ter o dolo comprovado. E o que é o dolo, Suélia? É a intenção do servidor de praticar aquele ato com o objetivo de tirar vantagem. Isso é o dolo. Os demais, gente, eu encontrei servidores, e não foram poucos, que estavam respondendo a processo administrativo disciplinar simplesmente porque não conheciam seus direitos, deveres. Não conhecia nem a legislação que regulamenta o seu cargo efetivo, que no caso dos servidores federais é a Lei 8.112/90, que é o Estatuto. No caso de servidores estaduais e municipais, cada estado e cada município tem o seu estatuto próprio e o servidor deve conhecer esse estatuto e saber o que é que ele pode fazer ali, o que ele não pode fazer, quais são os seus direitos ali e suas obrigações. E também o servidor precisa conhecer a legislação que regulamenta as suas atribuições laborais. O que é isso? Deixa eu explicar melhor para vocês não ficarem com dúvida. O servidor que vai fazer uma fiscalização de um convênio, ele precisa conhecer toda norma, todos os normativos que tem, todo o procedimento que ele tem que fazer quando ele for fiscalizar aquele convênio. Qual é a lei que está regulamentando, quais são os normativos, a norma de execução, a instrução normativa. Então, ele precisa conhecer para ele poder seguir. Porque o que eu encontrei em muitos processos foi fiscal de contrato respondendo a processo administrativo disciplinar, não porque ele é desonesto, porque ele quis roubar dinheiro, porque ele fez falcatrua, porque ele fez conchavo com ninguém. Nada disso. Porque ele deixou de cumprir as atribuições que era do fiscal daquele contrato e que estavam especificadas na norma de execução, na instrução normativa. Então o servidor ele tem que... Porque o servidor público, vocês sabem, ele não faz uma coisa só. Ele vai ser designado aonde estiver precisando dele. Então ele precisa conhecer, por exemplo, no meu caso, enquanto eu estava na ativa, eu participei de praticamente todas as atividades da minha unidade avançada. Era pagamento de crédito, fiscalização de convênio, fiscalização de assistência técnica, formalização de processo. Fui como empreendedora social, que você tinha que conhecer desde a destinação dos créditos, destinação da terra, a seleção de candidatos. Tudo isso você tinha que dominar, você tinha que conhecer. Então o servidor ele precisa conhecer tanto a legislação que regulamenta o seu cargo efetivo, que no caso é o seu estatuto, quanto ele precisa conhecer a legislação que regulamenta as suas atribuições laborais, aquela que ele está desenvolvendo naquele momento. Para vocês terem uma ideia, eu peguei muitos servidores. Inclusive um deles eu me recordo muito bem, que foi bem marcante para mim, ele era um engenheiro civil, que ele foi designado para acompanhar a abertura de estrada em projeto de assentamento do INCRA, que, caso vocês, alguém que não me conhece, eu fui servidora pública ativa no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, que cuida da reforma agrária no nosso país, e com muita honra, com muita gratidão. Então, esse engenheiro ele foi designado para fiscalizar a execução de obras, mas ele nunca pegou a norma de execução e nem a instrução normativa para saber quais eram as suas atribuições, o que ele tinha que fazer ali. Ele foi fazendo do jeito que ele achou que tinha que fazer, resultado foi responder um processo administrativo disciplinar. Porque o servidor público, gente, precisa ter consciência. Ele não inventa lei, ele não inventa norma, ele não inventa jeitinho.
Servidor público cumpre o que está na norma, o que está na lei, o que está no estatuto. Ele nunca acha nada. Ele faz aquilo que a lei lhe permite fazer, de acordo com o que ela diz que tem que ser feito. Então, o que mais resulta em processo administrativo disciplinar em servidor é o servidor achar que ele pode inventar moda, que ele pode fazer do jeito que ele quer. Não, o servidor público não tem esse direito. Não tem. Ele tem norma que regulamenta todas as suas atividades. E caso ele descumpra alguma, ele vai ser punido disciplinarmente. Ou que seja com uma sindicância punitiva, ou que seja por meio de um processo administrativo disciplinar, mas ele vai ser punido. E é por isso que eu trouxe hoje esse assunto. Porque é muito grave o servidor responder um processo administrativo disciplinar simplesmente porque ele não leu, porque isso é só questão de leitura. É pegar o seu estatuto e leia o seu estatuto. Se você não entendeu, peça explicação. Alguém vai te explicar, mas você precisa entender. Você foi designado para uma atribuição, para você participar de uma comissão de licitação, pega o normativo, pega a norma de execução, vai ver o que é que você tem que fazer, quais são as suas atribuições ali. Você vai fiscalizar um contrato, pega as normas, vai ver, pega a legislação, tenha tudo em mãos. O servidor só precisa disso. Ele não precisa ficar inventando moda e ele não precisa ter preguiça de ler, porque a preguiça de ler me fez indiciar centenas de servidores. É lógico que eu não indiciei para demissão, porque eles não eram corruptos e desonestos. Eles eram omissos e negligentes, o que é bem diferente. Então, eles eram culpados, mas eles não eram dolosos. Por isso não foram indiciados para demissão, mas muitos foram penalizados com suspensão de 15 dias, com suspensão de 45 dias, com suspensão de 60 dias, simplesmente porque não leram o seu estatuto, a sua norma de execução, a sua instrução normativa. Então, o servidor público precisa ter consciência de que ele tem que conhecer os direitos e os deveres, tanto do seu cargo efetivo, quanto das suas atribuições laborais. Caso ele continue do jeito que está, ele vai ser taxado cada vez mais pela sociedade como corrupto e desonesto. Porque quando a sociedade olha no portal da Controladoria Geral da União o número de servidores penalizados que estão respondendo a processo disciplinar, ela não vai imaginar que aquele servidor está ali porque ele descumpriu norma, porque ele não conhece os seus direitos e deveres. Não. Ela já vai falar que é porque ele foi corrupto, porque ele é desonesto, porque ele ganha alto salário, que a gente sabe que não é verdade, que ele é desonesto, que a gente sabe que não é verdade. E por que eu afirmo para vocês que não é verdade? Porque em mais de 10 anos presidindo comissão disciplinar, já há mais de 5 anos atuando na defesa de servidor, eu já constatei que a grande mesmo maioria, 90% dos servidores que responde a procedimento disciplinar, responde mais porque desconhece os direitos e os deveres ou porque são puxa-saco de chefe. E ele só erra também porque ele não sabe que ele não é obrigado a cumprir ordem de chefe se ela for ilegal. Mas como ele quer ficar de bem com o chefe, ele vai cumprir a ordem. Por isso ele responde a processo. E tem ainda aquele percentual que respondem a processo como vítimas do sistema. O que é isso, Suélia? Vítima do sistema? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu tive um processo que eu fui presidente e que a servidora, ela estava para ser demitida porque ela permitiu que um defunto recebesse o salário por mais de 2 anos. Só que quando concluiu o processo, ela não tinha culpa. Foi uma falha do sistema. E por isso trouxe a pessoa para ativa. Não era a responsabilidade dela, era uma falha do sistema. E tem outro tipo de falha do sistema, que é quando o seu chefe é incompetente, mas ele está lá num cargo político, e ele tem medo do servidor que é competente, ele começa a perseguir o servidor até jogar ele num processo administrativo disciplinar. Assim também ele é uma vítima do sistema. E é por isso que o servidor tem que ter consciência. É por isso que eu trouxe esse recado
hoje, essa é a minha mensagem de hoje, para que o servidor tenha consciência da necessidade dele conhecer os direitos e deveres que regulamentam o seu cargo efetivo e suas atribuições laborais, porque somente assim ele vai evitar dissabores como o processo administrativo disciplinar durante a sua carreira e vai mudar a opinião da sociedade de que a maioria dos servidores responde a processo porque são todos corruptos e desonestos. Esta era a minha contribuição de hoje. Eu vou ficando por aqui, mas se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum tema de vídeo que queira ser respondido, ou você pode deixar nos comentários desse vídeo aqui, ou você pode acessar o site www.sueliasouza.com.br e clicar lá em Fale Conosco, que você vai cair direto no meu WhatsApp, e aí você pode fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida ou dar a sua sugestão para um próximo vídeo. Eu fico por aqui hoje, um beijo no seu coração e eu te aguardo no próximo vídeo, porque semanalmente estou aqui trazendo assunto de interesse dos servidores públicos.